Sejam todos muito bem-vindos à live terapia número 21. Momento aqui que eu trago um pouquinho da minha experiência de consultório para que a gente possa trabalhar aqui também. E a live de hoje, a live terapia, são 2 dicas para você ter mais equilíbrio no seu dia a dia. Mas guardei uma dica especial, uma dica extra para o finalzinho da live, então venha comigo. Vamos começar no seguinte ponto. Primeiro, nós não vamos conseguir 100% de equilíbrio aqui, ok? Temos que começar eliminando esse mito. Esse 100% é algo que não é possível, tá? Porque aqui há essa dinâmica natural de um certo desequilíbrio, né? Nossas emoções, elas são como muitas vezes ondas e tudo mais, então não é tão simples assim, ok? Então não vamos alcançar um 100% de equilíbrio. Isso não quer dizer que a gente não tenha que lutar para alcançar o equilíbrio possível. Aqui está um ponto importante. Qual é o equilíbrio possível? Certo? E para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga trilhar um bom caminho desse movimento de, vamos lá, eu preciso alcançar mais equilíbrio, eu preciso ter mais equilíbrio no meu dia a dia, a gente precisa caminhar bem em 2 pontos, certo? Em 2 pontos. O primeiro ponto desse caminho saudável para alcançar o equilíbrio no dia a dia é enxergar o bem, ok? Eu preciso enxergar o bem da situação que se apresenta na minha frente. E esse bem que se apresenta na minha frente é um bem que vai além do bem para o meu próprio umbigo, ok? Então eu quero que vocês entendam muito bem isso, porque tem muita gente que fala assim, tá, eu entendi que é o bem, mas é o bem para quem? É o bem para mim? E aí, então, tudo bem? É o bem para mim? É esse que é o bem que eu tenho que buscar? E aí, a pessoa acaba caindo nessa movimentação muito egoísta, que é onde eu ignoro tudo e todos, e eu penso só no bem do meu próprio umbigo. Então, a primeira dica para que a gente tenha o maior equilíbrio dentro do nosso dia a dia é enxergar o bem maior de cada situação. Ok? O bem maior de cada situação. Certo? Simone, tudo bem? Bom te ver aqui, hein? Bom te ver aqui. Já vi que você vem acompanhando as live terapias. Muito feliz de te ver aqui, acompanhando. Então, voltando. Qual é o bem maior da situação que se apresenta na minha frente? Ok? O bem maior vai muito além do meu próprio umbigo. Certo? Muito além. Precisa ir além. Ok? Então, é um ponto fundamental quando a gente começa a querer equilibrar o nosso dia a dia. Então, vamos lá, primeiro ponto é esse. Enxerguei o bem maior. Tipo, Rafael, porra, meu trabalho, eu tenho paciente que acontece isso, né? O paciente manda uma mensagem para mim cancelando a sessão. Fala assim, putz, Rafael, vou ter que cancelar a sessão porque eu tenho uma pilha de trabalho para fazer que está acumulada e tal. Vou mandar um áudio, olha, ok, tá certo. Porque a terapia dele é importante? É importante. Porém, todavia, entretanto, ele tem um trabalho que ele precisa entregar. Então, a gente não vai morrer se ele ficar uma semana sem terapia ou eu ficar uma semana sem terapia, né? Ou algumas pessoas que falam para mim assim, Rafael, eu tô fazendo terapia com você, mas eu vou ter que parar porque, minha esposa tá grávida, cara. E aí eu vou ter que, né, organizar aqui minha vida financeira e tal. Eu falo, que bom que você conseguiu fazer essa escolha. Que bom, fico feliz. Por mais que esse cara pode ir embora de uma forma até que ele ainda precise de terapia, porém ali ele está dando valor para algo que é muito maior. Tem um filho vindo. Fala, que bom que você conseguiu decidir isso sozinho. Que bom que você conseguiu chegar nessa conclusão. Ele falou, não, mas eu vou organizar aqui e qualquer coisa, né, as coisas voltando aqui ao normal, com certeza eu vou voltar para a terapia. Ok? Em muitos casos foram assim. A pessoa foi lá, teve o filho, organizou,
passou 2, 3 meses, pode o filho, né, nascer, voltou para a terapia. Então, eu tenho que saber olhar na situação concreta que acontece na minha frente, qual é o bem maior. E o bem maior, ele não se relaciona só com o momento presente. Ele se relaciona, de uma certa forma, com o todo. Certo? Então, quando eu vejo um bem maior, talvez aí seja até a dica para que vocês encontrem esse bem maior diante de uma situação concreta na sua frente. Quando você procura o bem maior na sua frente, você vai ver que ele é um bem que ele se relaciona com muito mais que uma dimensão imediata. Ele está ali aparecendo na sua frente. Está aqui. Mas quando eu escolho ele e medito sobre ele rapidamente, eu percebo que ele liga em relação ao futuro, em relação ao que eu quero, em relação aos meus objetivos, em relação ao meu desenvolvimento. Né? Então, se eu posso não fazer o meu trabalho acumulado, eu tenho essa possibilidade, certo? Eu tenho um trabalho acumulado que eu tenho que fazer. Eu posso ir não fazer nada e ficar aqui assistindo Netflix. Eu posso ficar aqui comendo chocolate porque é isso que eu quero fazer. Então, qual é o bem maior dessa situação? Porque se a gente parar para pensar, assistir Netflix é um mal, meus amigos? Não. Comer chocolate é um mal? Também não. Em si, não. Fazer o seu próprio trabalho é um mal? Também não. Mas qual é o maior aqui? Entende? O maior é aquele que tem uma perspectiva de futuro. Porque o chocolate tem uma perspectiva de futuro. Vou comer chocolate aqui, afinal de contas eu tenho que engordar 10 quilos. Chocolate eu tenho um desejo imediato, que eu quero satisfazer. Chocolate. Eu quero o Netflix. O Netflix eu tenho uma série aqui que lançou a 2ª temporada, eu quero logo assistir. É imediato. Fazer o meu trabalho, que está acumulado, entregar todas as pastas que eu tenho que entregar. Ali tem uma relação de futuro. Ali tem uma relação muito maior. Não é à toa que dentro desses 3, o mais desprazeroso é aquele bem maior. Então, muitas das vezes, esse bem maior, ele pode ser de forma imediata desprazeroso. Porém, eu tenho que identificar ele dentro da minha realidade. Mas ele é desprazeroso de forma imediata, muitas das vezes, não é sempre, ok? Não é sempre, mas muitas das vezes ele vai ser, né, de uma certa forma, desprazeroso de forma imediata, porque nós vamos ter outras opções que são muito mais tentadoras. Porém, esse bem maior se relaciona numa perspectiva muito além do momento presente. Eu identifico ele no momento presente, eu medito sobre ele e vejo que, ele tem uma ligação futura. Entregar isso aqui vai ser bom para o meu trabalho, isso pode me dar uma promoção, isso pode me dar uma moral aqui dentro do trabalho, afinal de contas, mesmo se não me der promoção, esse trabalho é o que sustenta aqui a minha vida e tal, etc, etc, etc. Então eu vou e fico nele. Escolho ele. Não é abandonar necessariamente o Netflix ou o chocolate, não é sobre isso. Mas naquele momento presente eu tenho que enxergar necessariamente o bem maior. Então eu preciso enxergar o bem maior de cada situação que se apresenta na minha frente. Ok? Ok? Rafael, mas eu me enganei, não era aquilo. Aí vem aquela dinâmica que eu até falei na live terapia de ontem. Mas aí é uma dinâmica que você não tem controle. Você olhou ali nos seus critérios ali, beleza, ok, ali apareceu o bem maior. Se depois apareceu, não era esse, era outro, beleza, você se corrige, não tenha medo dessa correção, tá? Não tenha medo dessa correção, mas é algo que precisa se movimentar necessariamente. Então, enxergar o bem é fundamental. Quando a gente pensa em dicas, essa é a primeira dica, né? Quando a gente pensa em estar mais equilibrado no seu dia a dia. Por quê? Porque se você visualizar o bem e não escolhê-lo, você vai começar a ter um processo de acusação de consciência. E aí quando você for dormir, sabe aquele momento? Você tomou seu banhozinho, você está ali limpinho, você está pronto para dormir, aí você encosta a tua cabecinha no travesseiro, e aí o que acontece? Vira um vulcão na tua cabeça. Porque você sabe o quanto que você fugiu. Você sabe o quanto que você foi covarde diante de uma situação. E aí, quem que gosta de viver uma vida assim? Aí fica tendo aquelas promessas da noite, né? Você tá no travesseiro, não, mas a partir de amanhã eu vou necessariamente mudar a minha vida e tal, e tudo mais, e agora as coisas vão mudar, e pode ter certeza. Aí é uma promessa que você dorme até durante a promessa, você tá dormindo, acordou no dia seguinte, tudo voltou a se repetir. Certo? Então, para alcançar mais equilíbrio no seu dia a dia, primeira dica aqui, enxergar o bem maior da situação que se apresenta na sua
frente, ok? Qualquer uma, qualquer situação, não sei qual, mas vai aparecer, né? Então, essa é a primeira dica de hoje. A segunda dica de hoje, para que a gente alcance um melhor equilíbrio no nosso dia a dia, é se relacionar com o sofrimento. Eu sou um cara que vivo batendo nesta tecla, né? Não há maturidade sem um relacionamento saudável com os sofrimentos. Então, eu coloco aqui relacionamento com o sofrimento e não falo sofrer, porque nem todo sofrimento é bom. E não é porque você está sofrendo que você está crescendo. Então, eu preciso saber me relacionar com o sofrimento, certo? Então, se a primeira dica é enxergar o bem maior da situação e escolher, a segunda dica é se relacionar com o sofrimento. E nesse movimento de que eu consigo me relacionar com o sofrimento, ele vai caminhar na ideia de sustentar a escolha do bem maior. Então, essas dicas, elas podemos botar assim, não é que é primeiro e segundo, elas estão aqui. Uma precisa da outra, tá? Por quê? Quando eu me relaciono com o sofrimento, o relacionamento saudável com o sofrimento, qual é? É quando eu entendo um sentido para aquele sofrer. Então, o bem maior, vale a pena eu sofrer por aquele bem maior. Para que eu sustente a mim mesmo naquele bem maior, eu preciso me relacionar com o sofrimento. Percebe como ele vai girando assim? Certo? Então, se relacionar com o sofrimento é entender que certas coisas, ou melhor, as coisas verdadeiramente valiosas, que têm um valor alto, que custam, né? Um valor alto, vai exigir de nós um certo suportar, um certo movimento de saber lidar com a dor de permanecer naquele bem. Quando eu falo dor, estou falando que é uma dor, de repente, pode ser não uma dor terrível, mas pode ser um incômodo menor, pode, enfim, algum elemento que incomoda necessariamente, ok? Então, é muito importante que tenha esse cuidado aí. Então, se relacionar com o sofrimento não é abraçar qualquer sofrimento, é entender que, sim, a sua vida, para que ela se desenvolva, para que a maturidade aconteça, para que você cresça verdadeiramente, você vai inevitavelmente ter que saber sofrer. Por quê? Lembra daquela ideia? Comer chocolate, assistir Netflix ou fazer o meu trabalho atrasado, eu vou ter que saber sofrer, não escolher essas duas opções que são super prazerosas para ficar nessa aqui. Então, quando eu faço esse movimento, eu estou me relacionando com o sofrimento. Porque eu olho para o sofrimento e falo assim, ó, pode ficar aí, né? Porque eu não tenho que fazer, eu sei por que eu estou ali. Então eu vou saber suportar você, cara. E ponto final. E ponto final. Assim como uma mãe, provavelmente tem mães aqui nessa live, assim, né? Como uma mãe pode estar super cansada, e isso pode gerar nela um certo sofrimento, obviamente, né? Mas ela vai lá cuidar do filho. Ou o pai pode chegar super cansado do trabalho e ainda vai dedicar ali um tempo para ficar com o filho também. Ele está lidando com um certo sofrimento. Entenda aqui, meus amigos, sofrimento como incômodos, frustrações, etc, etc, etc. Ok? Por que a gente tem que se relacionar com o sofrimento? Porque a vida vai, de maneira direta ou indireta, te fazer sofrer. Por quê? Porque as coisas não acontecem da forma que você quer o tempo inteiro. Ou, na verdade, quando é que na tua vida aconteceu exatamente como você estava pensando? Ah, Rafael, na minha vida já aconteceu. Mas se já aconteceu, não é sempre, né? Não é sempre. É quase raro as coisas acontecerem da forma que você está esperando. Que bom, porque a gente também consegue, a gente consegue nos surpreender também, né? Então, vai ter, em certo grau, um certo sofrimento, uma certa frustração natural dentro do viver. Então, se eu não souber me relacionar com aquilo, eu nunca vou alcançar os meus objetivos. Eu nunca vou conseguir fazer as minhas boas escolhas. Por quê? Porque eu vou sempre escolher não me relacionar com o sofrimento. Então, aquilo que eu tenho que escolher, que é o meu dever ali, que é o bem maior imediato que aparece na minha frente, eu desisto porque eu prefiro ficar nessas duas opções. Por quê? Porque são mais prazerosas e, afinal de contas, eu não quero sofrer, eu não posso sofrer, eu não nasci para sofrer. A verdade, meus amigos, é que nascemos para a felicidade. Mas não qualquer felicidade, mas para uma grande felicidade. E para alcançarmos uma grande felicidade,
precisaremos nos relacionar necessariamente com o sofrimento. Pensemos numa analogia como se você tivesse que cruzar um deserto para encontrar o mar. Então, tem uma música que eu não lembro quem canta, né? Que fala, né? Só chorará em frente ao mar aquele que soube o deserto atravessar. Então, esse é um ponto importante para nós. Nós vamos precisar buscar essa felicidade, porque nascemos sim para ser felizes. Porém, essa felicidade que nascemos não é uma felicidade tola, não é uma felicidade superficial. E infelizmente, dentro da sociedade patológica que estamos inseridos, a felicidade ela se reduziu para uma coisa bobinha, uma coisa idiota. Então a maior felicidade da minha vida, dentro da sociedade patológica, é a minha série que voltou. Aí a pergunta que eu faço para vocês, sério, meus amigos, que a maior felicidade de alguém, mais profunda felicidade de alguém, é uma série que voltou? Eu não estou falando, você pode gostar da série, óbvio, ok, tudo bem, eu tenho minhas séries aqui preferidas, mas será que isso é a felicidade que preenche o ser humano? Então, se a gente quer uma felicidade que preencha, a gente precisa lutar para tê-la. E lutar para tê-la significa saber lidar com o sofrimento. E isso é fundamental. Ó, a Vanessa colocou aqui. Um exemplo simples é o desenho Divertidamente. As experiências ruins são necessárias. Pois é, o ponto aqui importante é o seguinte. Eu não vou escolher o errado para que eu tenha uma experiência com o sofrimento. Não é isso. A gente vai lutar para evitar o erro, né? Mas vão acontecer. A gente não vive a vida buscando o sofrimento, mas a gente sabe que o sofrimento vai aparecer. E para alcançar determinada coisa, eu preciso saber suportar as dores que implicam nessa busca por esse objetivo. Certo? Então, nesse sentido, como a pessoa aqui, como eu esqueci o nome, lembrei, a Vanessa colocou ali, né, as experiências ruins são necessárias, elas são necessárias na medida que eu sei me relacionar com ela. Porque uma experiência ruim, para quem não sabe se relacionar com o sofrimento, o que vai ser? Vai ser motivo de reclamação. Você já leu meu texto? A ladainha do demônio? Não, ladainha do demônio não, jaculatória do demônio. A jaculatória do demônio é a reclamação. Então, se eu não sei me relacionar com o sofrimento, as experiências ruins da vida vão ser motivos para eu só ficar parado reclamando, lamentando da vida, culpando qualquer pessoa à minha volta, ou usando isso de bengala para eu não avançar na minha vida. Então, precisamos saber lidar com o sofrimento. E aí, Karine, tudo bem? Boa tarde. Precisamos saber lidar com o sofrimento para que justamente a gente não use isso como uma desculpa para desistir de uma vida saudável, para desistir da escolha boa, para que a gente não abandone os nossos objetivos. Então isso é fundamental. A Vanessa colocou aqui, ó, Santa Bernadette falou abertamente, não seremos plenamente felizes neste mundo, mas no outro céu, sim. Ou seja, tem muito aprendizado ao longo do caminho, né? É esse o ponto. Ó, a Vanessa leu o texto, né? A jaculatória do demônio. Então, assim, é esse o ponto. Temos que ter uma boa relação com o sofrimento. Aí está a nossa segunda dica, quando a gente pensa em dica para ficar mais equilibrado. Por quê? Se eu não sei lidar com o sofrimento, vamos pensar numa balança aqui, né? Vamos pensar aqui numa balança. Aqui seria mais ou menos um equilíbrio. Vamos pensar não numa linha reta, vamos pensar em algo que fica meio assim, né? Fica meio fazendo uma movimentação assim, mas de uma certa forma equilibrada. A partir do momento que eu não sei lidar com o sofrimento aparece, o que faz? Fica assim. Porque eu foco naquele sofrimento. E não sei lidar com ele, só sei reclamar dele. Então, a nossa relação com ele. Esse sofrimento aqui, ele está relacionado com a ideia de, pô, aquilo valioso eu quero alcançar, então tem essa dificuldade, eu vou me preparar, eu vou enfrentar, eu vou tentar superar essa dificuldade, esse sofrimento de alguma maneira, ou suportar o que for necessário, e ponto. Quando eu começo a entrar nessa perspectiva que eu acabei de falar, volta a ficar nesse equilíbrio. É como se o nosso barquinho estivesse no mar e voltasse a flutuar, de uma forma boa. Senão, se eu não sei lidar com o sofrimento, entra água nesse barco, esse barco vira e aí a coisa sai do eixo. Certo? Opa, Ixon, pô, anota aí e depois me cobra, senão eu vou esquecer, mas ótimo. Então, aí está um ponto importante.
ok? Então, enxergar esse bem maior diante da situação concreta é a primeira dica. E a segunda dica é justamente esse saber se relacionar com o sofrimento, certo? E, como eu falei que teria uma dica extra aqui, né, que é a terceira dica, uma dica especial aqui para a gente fechar, vamos dizer assim, com chave de ouro. Então, já peço aqui, vai aqui no aviãozinho e fala assim, o Rafael vai dar a dica extra aqui, né, sobre como ter mais equilíbrio no nosso dia a dia. Já manda aí para 3, 4, 5, 7, 15, 20, 30 pessoas para a gente ouvir esse momentinho final da nossa live terapia de hoje, né? Então, só recapitulando, primeiro, enxergar e escolher o bem maior da situação concreta que se apresenta na minha frente, ok? Segundo, saber se relacionar com o sofrimento. Esses dois pontos não é primeiro e nem segundo, eles estão um ao lado do outro, ok? Por quê? Para que eu enxergue e escolha o bem maior da situação concreta, eu vou ter que saber lidar com o sofrimento que isso pode gerar, porque eu posso querer uma coisa prazerosa, mas eu escolho, no lugar daquela coisa prazerosa, aquilo que eu devo escolher, que é o bem maior daquela situação, ok? Então, eu vou lá e escolho aquilo ali. E, para que eu permaneça no bem maior da situação concreta, eu preciso saber me relacionar com o sofrimento. Tá? Aqui seria o resumo desses dois pontos e mais ou menos a funcionalidade deles. E a nossa terceira dica e dica extra é justamente a gente estar atento à necessidade do outro. Meus amigos, a vida não é isolada. Não adianta você achar que você está se desenvolvendo se você está ignorando a presença do outro na sua vida. Qual outro? Pode ser os de dentro de casa, pode ser aqueles que você encontra durante o dia a dia, pode ser no trabalho, etc. Então, a terceira dica e dica extra aqui da nossa live terapia de hoje é justamente eu enxergar a necessidade do outro e buscar ser um facilitador dessa pessoa. Ok? Então, se o outro está precisando de algo, você pode ir lá e ajudá-lo, e auxiliá-lo, ou pelo menos se colocar à disposição. Ok? A nossa vida cresce e toda vida que cresce em maturidade é uma vida que continua se relacionando com o outro. Ok? Não vivemos em uma caverna isolado. Ok? Vanessa, eu trocaria o título Prática da Empatia, e inclusive eu tenho que escrever um texto sobre isso, que é o título já tem na minha cabeça, só não sentei para escrever ainda. Vamos usar um título que combina mais com o meu trabalho, que seria usar a psicologia da misericórdia, ok? Psicologia da misericórdia. A misericórdia é uma compaixão com a dor alheia. E às vezes a gente pensa que a compaixão com a dor alheia é só aquela compaixão com a dor gravíssima. Não, só vou me compadecer se a mãe dele morrer, né? Se a mãe dele não morrer, eu não tô nem aí. E essa compaixão, que é fruto dessa misericórdia, é às vezes com alguma dificuldade que ele tem. Então, pô, tá precisando de alguma coisa? Estou aqui, hein? Qualquer coisa, pode me chamar, né? Pô, vi isso aqui, lembrei de vocês, pode te ajudar? Entende? Então, essa psicologia da misericórdia é justamente esse olhar que enxerga a necessidade do outro. Meus amigos, lembremos de um ponto importante. Não é aqui roubar a responsabilidade dele, fazer com que ele não faça mais nada e você vai resolver a vida dele. Não é isso. Claro que não. Mas é você se colocar, posso te ajudar em algo? Isso pode ser com pessoas que você tem bastante intimidade e pessoas até que você não tem intimidade. Quantas pessoas, meus amigos, vocês já passaram por isso, ou conhecem alguém que já passaram por isso, né? Que fica assim, eu sei que aquela pessoa quer alguma coisa, mas eu não falo. Não pode ser assim. Vai lá e fala, oferece, está precisando de alguma coisa e tudo mais, tá? E quando queremos a convivência, a pessoa não quer. Já tentei, mas percebi que a pessoa não quer e é uma cunhada. Aí o ponto é o seguinte, você ofereceu ajuda. Ela não quer. Você pode fazer uma autocrítica? Pode. Mas se a outra pessoa fechou a porta, a outra pessoa que fechou. Lembra aquela ideia que eu falei numa live terapia, do exemplo que eu e meus amigos, mais ou menos quase 10 anos atrás, a gente viu um mendigo na rua, a gente levou
A gente viu que ele estava pedindo coisa ali, a gente estava passando por uma padaria, entramos na padaria, compramos um saco de pão, uma coca e presunto ou mortadela, não lembro. Chegamos até ele e demos para ele. E ele falou assim, não, mas eu quero dinheiro para comprar bebida. Ele negou um saco de pão. Tipo, tinha, sei lá, 10 pães ali. A gente foi embora. Até porque a gente não encontrou mais ninguém na rua. A gente foi embora com 10 pães, uma coca e mortadela. Ali, e aí? Há um sofrimento na gente? De alguma maneira há um incômodo, né? Pô, a gente tentou ajudar o cara negou ali, e agora, né? O que a gente... Mas ele negou. O ponto é, você não pode obrigar sua cunhada a se relacionar com você só porque você quer. Entende? Ali passa a ser um problema dela. Você tá ali com a porta aberta. Inclusive tem um texto meu, aí você tem que descer para procurar, porque eu não lembro quando que eu postei ele, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, eu acho que foi ano passado, tá? Que é um texto chamado A Dinâmica da Porta Aberta. Talvez a sua dimensão com a tua cunhada seja de você deixar a porta aberta. Em que sentido? Em algum momento que ela quiser precisar de você, você tá ali. Porque o problema muitas das vezes é que a gente fecha a porta. Ah, também não quer falar comigo? Também não quero nunca mais. Nunca mais fale comigo, não quero você na minha vida, etc, etc, etc. E aí isso vira um problema. Por quê? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a tua cunhada, ela passa por uma necessidade. Aí vem você na cabeça dela. Só que ela pensa assim, ah não, ela não, porque ela já falou que não quer saber de mim, a gente já brigou, ela não vai nem olhar na minha cara. Ali você fechou a porta. Hoje você pode não ter nenhuma relação com ela, mas deixar a porta aberta vai ser um ponto fundamental. Porque se ela precisar, ela pode contar com você. Entende? É esse o ponto. Não dá para você forçar, não dá para você obrigar ela a se relacionar contigo. Não dá. Não tem como. Né? Não tem como. Porém, deixar aquela porta aberta pode acontecer. Né? Quantas pessoas já se afastaram da gente e a gente às vezes nem sabe. Entende? Não sei. Por quê? Né? Mas a tua porta está ali aberta. Se o cara quiser voltar em algum momento, você vai acolher. Né? Vamos dar o meu exemplo aqui. Né? Ontem, terça e quarta, o meu Instagram sofreu medidas restritivas. Okay? Eu acho que a maioria de vocês viram aí no meu... Calma aí, só conseguiria. A Luciane falou, deixa a porta aberta, mas ainda sofro. Ainda sofre porque é uma situação sofrível. Afinal de contas, é uma relação que poderia estar boa e não está. Entende? O ponto é, você não pode ser vencida por esse sofrimento. Isso não pode te impedir, certo? Assim como uma mãe. Conheço histórias de mãe que a filha desdenhou da mãe, foi embora, abandonou a mãe, falou mal da mãe na rua, etc, etc, etc. Isso era um sofrimento para a mãe. Mas também deixava a porta aberta. Tem situações que são feitas para serem sofridas, pelo menos no momento imediato. É esse o movimento. Você vai falar assim, eu quero não me importar com ela. Será que a opção é ser indiferente? Entende? Então, é claro, aqui a gente está falando de uma forma bem resumida, né, Lucilene? Seria interessante, não sei se você faz, mas se não faz, seria interessante fazer, para dialogar sobre isso, né, na terapia e tudo mais, porque é um ponto importante. Existem certos sofrimentos que eles vão nos acompanhar porque a situação é sofrível em si, né? Então, esse é um ponto fundamental, tá? Sim. Karine, saber qual será o melhor bem e levar para a situação também é preciso, não é? Sim. Quando eu falei de enxergar e realizar o bem maior da situação concreta, é isso, né? É enxergar esse bem e escolher o bem, né? Então, enfim, mas o que eu ia falar, né? A Paloma, grande Paloma, tudo bem, Paloma? Bom te ver aqui. Realmente há relacionamentos, muitas vezes, na família que precisamos estar abertos quando necessário, mas no dia a dia distante. É isso. É isso. A gente muitas vezes vai ser isso. Não dá para aproximar por algum motivo, mas eu mantenho a porta aberta. Aquela pessoa, se tiver alguma necessidade, eu estou aqui para tentar ajudar, para tentar dar um ombro amigo. Entra na ideia da psicologia da misericórdia também, tá? Então, é igual o que eu ia falar, né? Agora há pouco do exemplo, né? Como vocês viram, desde terça-feira, voltou ontem, mais ou menos 9, 10 horas da noite, eu recebi uma medida restritiva no meu Instagram, sem saber por quê, tá? Então eu não conseguia
fazer live, eu não conseguia gravar stories em vídeo, eu não conseguia ver meus directs, eu não conseguia ver minhas postagens, eu não conseguia ver número de seguidores, eu não conseguia ver nada, era tudo preto e com aviso ali. Eu não sei quem fez isso, eu entrei em contato com o Instagram, não tive resposta, mas vamos pensar que foi alguém que resolveu, um grupo de pessoas, sei lá, que resolveu me denunciar por conta disso. Eu tô aberto, cara. Por que eles não conversam comigo? Porque, entende? A minha porta tá aberta, é só conversar comigo. O que eu falei que incomodou tanto essas pessoas? Entende? Ao ponto de, se for o caso, não sei dizer se me denunciaram, ok? Eu não consigo afirmar isso pra vocês. Mas, se for o caso, minha porta tá aberta, vamos conversar. O que eu fiz que foi tão agressivo? Ok, eu não acho que eu fiz alguma coisa, mas se eu fiz, vamos lá, vamos ouvir. Entende? A gente pode conversar sobre isso. É esse o ponto, meus amigos. Essa porta aberta passa por isso. Porque a gente não pode ser agente do caos, né? A gente tem que saber se defender quando necessário, obviamente, né? Eu que agradeço, Luciene, por você compartilhar aqui, tá? É uma jornada. Lembre-se que você está dentro de uma jornada, tá? As coisas não vão... A gente sofre muitas das vezes porque a gente quer a coisa resolvida, né? A gente consegue enxergar a resolução de algo, mas às vezes aquela resolução ela não está na prática, né? E isso às vezes, ou muitas das vezes, nos perturba de uma certa forma, né? Então, o seu sofrimento ele não é irreal, ele é até justo que apareça, mas tem que tomar esse cuidado para que isso não atrapalhe a tua jornada de continuar, porque precisa continuar, né? Necessariamente, tá? Então, como eu falei, essa porta aberta é fundamental. Então, quando eu vejo essa necessidade do outro, ok? Que é a dica extra do nosso tema de hoje, né? Quando eu vejo a necessidade do outro, me coloco ali um pouco à disposição. A pessoa pode negar? Pode negar. Se ela negou, ela negou. Né? Ela está livre para negar, entende? As pessoas estão livres para não aceitarem a nossa ajuda, ok? E está tudo bem, faz parte da vida, né? Mas, quando eu olho a necessidade do outro, o que eu puder contribuir ali é algo importante também quando a gente pensa em ter um dia a dia mais equilibrado, certo? Então, resumindo os 3 pontos, enxergar o bem maior da situação concreta que se apresenta na sua vida e escolhê-lo, obviamente. Saber lidar com o sofrimento, porque para eu sustentar o bem maior do momento presente, para sustentar qualquer bem, meus amigos, a gente vai ter que saber lidar com o sofrimento, entendendo o sofrimento aqui como frustrações, decepções, incômodos, tá? Tudo que gere algum tipo de dor, a gente sabendo lidar com isso, né? E a terceira dica é olhar a necessidade do outro, seja qualquer outro, e oferecer uma ajuda. Faça um teste. Você quer fazer um teste prático da necessidade do outro? Anda no mercado. Anda no mercado só procurando alguém para você ajudar. Você vai ver. Isso vai ser bom. Isso vai fazer um bem a você. Né? Anda no mercado. Você vê a dona Cotinha lá que está tentando pegar o amaciante que está lá em cima e não é pesado. Ô, dona Cotinha, deixa que eu pego para você, tá tudo bem. Você nem sabe quem é dona Cotinha, mas vai lá e pega. Entende? Então, essa terceira dica e dica extra é importante justamente porque a nossa vida não é isolada de jeito nenhum. Ok? Então é isso, pessoal. Estamos juntos. Nossa live terapia de hoje termina por aqui. Amanhã estou de volta. Anotem na agenda de vocês, em 12h e 12 e 12. Todo dia eu estou aqui, segunda a sexta, fazendo uma live terapia, trazendo aí esses conteúdos que eu já trabalhei de uma forma obviamente mais profunda dentro da terapia, mas eu trago aqui em certo grau, de forma resumida, para que vocês possam também aprender um pouquinho e mexer na vida de vocês. Combinado? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Estamos juntos e qualquer coisa vocês sabem onde me encontrar. Eu sei que tem gente que pode ter mandado mensagem para mim. Eu deixo para responder mais no final de semana, às vezes tem algumas exceções, mas é porque tem muita mensagem acumulada, então eu paro um tempinho ali para fazer isso, tá? Então, se você mandou mensagem para mim e ainda não te respondi, calma que eu vou te responder, ok? Então é isso, live vai ficar salva aqui e ficar salva lá também no YouTube, então você pode assistir lá ou aqui, e enfim, é isso. Compartilhe essa live, mande pro amiguinho, etc, etc, etc. Acabando essa live aqui, eu vou postar o texto de hoje, então hoje tem texto, certo? O texto de hoje é mais e melhor. Para a gente evoluir, para a gente crescer, a gente tem que fazer mais o bem e fazer melhor esse bem. Então o texto de hoje vai falar sobre isso também, tá? Então vou sair daqui, postar a live e o texto já vem hoje. Quero que você leia, medite sobre ele, compartilhe
também o trabalho de vocês aqui, a gente trabalha em conjunto, né? Eu trago aqui o material, vocês consomem o material, meditam sobre o material e compartilham esse material. É o nosso trabalho. Estamos juntos nessa aí. Eu conto com vocês, eu sei que vocês contam comigo também. E é isso, cada um fazendo a sua parte, ok? Então é isso, pessoal. Estamos juntos. Até amanhã. E é isso. Valeu.